É assim que Deus faz. É ou não é? Aleluia. Então, quer dizer aos irmãos que Deus já deu a vitória, né? Aleluia. Dia 23 já começa em outro trabalho, né? Fixo. Aleluia. Com horário cedo, das 8 às 4h20. Então dá tempo para vir para a igreja tranquilo, graças a Deus. Amém? E eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Deus faz assim, né? Aleluia. Porque Deus é o maior interessado em nos ver na casa dele. Isso é o que nós temos que entender, né? Só que assim, Deus quer, mas Ele não nos obriga. É nós que temos que procurar fazer, não é? Né? Quando Deus falou para Josué, Deus falou: olha, Josué, eu vou te empurrar para entrar na terra prometida. Foi? Deus disse: esforça. Esforça, e eu vou ser com você, né? Ou seja, nós temos que querer e nos esforçar, e Deus vai abrir a porta. É ou não é? Aleluia. Nós temos que desejar fazer a obra de Deus e nos dispor a fazer, aí Deus vai abrir as portas para nós trabalhar na obra dele. É ou não é? Aleluia. Então é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 13, verso 15, irmãos. Só esse versículo aqui, para nós meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre, aleluia, algo muito importante que Jesus falou para nós. Aleluia. Quando eu medito sobre isso, eu vejo o meu Senhor, né, como um exemplo sublime, o exemplo dos exemplos, né? E Ele é um exemplo que nos torna, aleluia, ou seja, Ele é o modelo de exemplo, né? Que nos torna pessoas exemplares. Se nós seguirmos o exemplo dele, seguir o padrão dele, seguir o modelo dele, nós vamos ser exemplo, né? Também. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui, ó, verso 15, João 13, verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Podem sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Somente esses 3 versículos para nós meditar nessa noite. Aleluia. Aqui nós vemos Jesus ele falando, deixando bem claro que o que ele fez aqui na terra, né? A forma que ele viveu aqui na terra, a maneira dele agir, dele trabalhar na obra, né? A forma dele tratar as pessoas, a forma dele pregar, a forma dele agir, né? Aleluia, foi tudo para nos dar exemplo, né? Aleluia, nos mostrando como ser pessoas, homens e mulheres de Deus, como
ao terceiro, aleluia, depois que ressuscitou, ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, deu esses exemplos e deixou aí para nós seguir como modelo, né? Jesus é o nosso modelo padrão, né? De verdadeiro servo de Deus, de verdadeiro cristão, de verdadeiro filho de Deus. Jesus é o nosso padrão. Ele é o modelo sublime, é aquele que está acima de todos os modelos, de todos os exemplos. Entendeu? Quem seguiu o exemplo de Jesus não erra. Aleluia. Quem seguiu o exemplo de Jesus, aleluia, vai acabar dentro do céu, vai chegar lá. Aleluia. Porque o exemplo de Jesus é Salvador. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E Jesus disse aqui para os discípulos: olha aqui, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz a vocês, vocês façam também. Aí ele diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia. Aí no 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus está dizendo: vocês agora sabem, né, como agradar a Deus. Se vocês sabem disso, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, vocês serão pessoas felizes. Aleluia. Se fazer, aleluia, assim como eu fiz. Ou seja, seguir o exemplo de Jesus nos traz felicidade, né? Aí se nós, aleluia, for meditar só sobre o exemplo de Jesus, eu já preguei aqui sobre o exemplo de Jesus, mas hoje eu quero falar sobre pessoas que seguiram o exemplo de Jesus, né? Porque tem gente que diz: ah, mas Jesus é Jesus. Quando você fala de Jesus, não, o cara diz: não, mas Jesus é Jesus. Entendeu? Aí Jesus falou aqui: basta o servo ser igual ao seu Senhor, não mais e nem menos, nem mais nem menos, nem mais nem menos, porque se for menos você está deixando de fazer o que ele ensinou, né? Se você for mais, você está querendo ser maior que ele, aí ele não dá a glória dele para você. Aleluia. Mas se você for igual a ele, essa é a vontade dele, que nós sejamos semelhantes a ele. Está escrito na primeira epístola de João: assim como ele é, seremos nós também. Aleluia. Então basta nós sermos como Jesus. Aleluia. Aí ele diz: se vocês fizerem assim, vocês serão felizes, né? Aleluia. Só que o pastor Luiz arrastou aqui algo, né? Quando ele disse, aleluia, ele leu lá em Mateus 5, né? Porque seguir o exemplo de Jesus é ser perseguido e não perseguir ninguém. É ou não é? É ser perseguido e não desistir da caminhada. É ser perseguido e não abandonar a missão. É ser perseguido e continuar agradando a Deus. É ser perseguido e odiado, mas continuar com a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Isso é seguir o exemplo de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Então Jesus é o nosso maior exemplo, o modelo. Ele é o modelo, né? Para nós nos tornarmos cristãos verdadeiros. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Mas tem gente que diz: ah, pastor, mas Jesus é Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, né? É Jesus. Nós somos homens, mas Jesus nos deu exemplo como homem, não foi como Deus, né? Como Deus, ele andou em cima do mar, mas ele não mandou nós pular lá no mar. Ele não mandou. Ele mandou? Entendeu? Ele não mandou nós chegar lá no mar e dizer: eu vou andar aqui, né? Ele mandou Pedro, entendeu? Mas ele fez aquilo para provar que o homem que confia nele pode atravessar a barreira, pode subir, pode passar pelo mar dos problemas, pelo mar das dificuldades. Quem confia nele, aleluia, passa por cima de tudo, porque o poder está com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele é o modelo que
que nos torna exemplos para os outros. Aleluia! Aí muitos tem mais Jesus é Jesus, né? Mas Jesus deu todo esse exemplo foi como homem, não é? A Bíblia diz que como homem ele foi tentado em tudo e em nada ele pecou. Então ele já provou para nós que ele é maior que Adão, né? Porque Adão na tentação só, aliás, Adão nem foi tentado. Quem foi tentado foi a mulher, né? Enganada. Adão apenas esqueceu do que Deus falou e não deu ouvido à mulher. Entendeu? Aleluia! E se arrebentou e acabou com nós, né? E graças a Deus que Jesus veio. Porque senão nós estaríamos perdidos, né? Adão acabou com nós, mas Jesus veio e consertou a coisa. Aleluia! Aí Jesus veio, aleluia, e consertou, aleluia, nos resgatando do domínio que Adão nos colocou. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então Jesus ele nos deu esse exemplo como homem, né? Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus dormia, Jesus ficava cansado, né? Como homem, mas como Deus ele é o nosso descanso, né? Foi ele como Deus que disse assim: ó, vim cá mim, estou descansado, estou dormindo, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Então ele é o nosso descanso como Deus. Aleluia! Ele é aquele que nos dá o descanso da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como homem, aleluia, Jesus chorava, Jesus ficava triste, né? Aleluia! Mas como Deus, ele é a nossa alegria, né? Aleluia! Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, ele é aquele que nos dá o pão da vida. Aleluia! Jesus teve sede, mas como Deus, ele é a fonte da água viva que corre para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como homem, Jesus se entristeceu, mas ele é aquele que quem está na presença dele salta de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, como Deus, é soberano e como homem é o nosso modelo para servir a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, já quebrando logo essa teoria de mundo, sabe porque Jesus é filho de Deus, então por isso que ele fez isso? Não. Jesus mandou nós fazer, aleluia, porque ele fez como homem, né? Ele mostrou para nós como vencer. Ele mostrou para nós como agradar a Deus. Ele mostrou para nós como se manter firme. Ele mostrou para nós como vencer todo esse mundo, vencer as tentações, vencer as perseguições, vencer os inimigos e lutar com eles. Jesus nos ensinou, aleluia, a derrotar os nossos inimigos sem agredir eles, sem fazer mal para eles. Ele nos ensinou a vencer o diabo, aleluia, sem, aleluia, violar a palavra de Deus. Ele nos ensinou, aleluia. Então ele é o modelo padrão, é o modelo fundamento, ele é o modelo principal, ele é o modelo sublime. Aleluia! Mas teve pessoas, né? Agora vamos falar de homem mesmo, homem, né? Que só era homem, né? Homem, né? Como Paulo. Não vê Paulo, né? Aleluia! Paulo seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Se converteu e era um homem mau, hein? Paulo era mau. Paulo era, quando eu leio a história de Paulo, eu digo: meu Deus, como o Senhor é tremendo. Como o Senhor é tremendo. A sua graça é tão poderosa, Senhor. Porque converteu um homem que nem Paulo, na posição que Paulo tinha, né? Aleluia. O poder que Paulo tinha, porque Paulo era o homem da confiança dos assassinos. Ele era, eu chamo aquela cambada de assassino, porque eles eram assassinos mesmo, tudo deles era matar. Tá pregando contra nós, vamos matar, né? Aleluia, fizeram isso com o nosso Jesus. Aleluia. E Paulo era um homem que era responsável por dar essa sentença. Olha, Paulo, vai aqui a carta, vai lá e traz ele para nós apedrejar. E Paulo ia, né? Com a cambada dele. Até o dia que Jesus falou: peraí que eu vou mudar a situação. Aleluia. A partir de hoje, Paulo, você vai fazer o contrário. Ao invés de você decretar pena de morte, você vai decretar vida eterna.
exemplo para nós cristãos, né? Aleluia! Jesus é o modelo sublime e Paulo se tornou o exemplo dos cristãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro apresentou Jesus como o nosso modelo sublime. Eu quero que alguém leia aí. 1 Pedro, capítulo 2, 21. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Pedro apresentou Jesus como esse modelo sublime. Pode ler. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Está vendo? Glórias a Por isso que eu falei que Jesus, o exemplo que ele deu foi para nós seguir, né? E tem gente que não está seguindo o exemplo de Jesus, está seguindo o exemplo do pastor de Laodiceia, está seguindo o exemplo de Demas, né? Aquele que abandonou Paulo pelos prazeres do mundo, né? Está seguindo o exemplo de Caifás, está seguindo o exemplo de todo mundo, menos o de Paulo e de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Paulo era um exemplo, irmão. Paulo era um pastor, um missionário, pastor, né? Aleluia! Paulo era um apóstolo exemplar. Paulo, ele ia para a missão, né? Aleluia! Só que chegava lá, Paulo não ia dormir até meio-dia. Paulo ia trabalhar, aleluia! Quando terminava o trabalho, ele ia pregar a palavra. Aleluia! Hoje nós vemos o contrário, pastor, pregador que não quer trabalhar. Aleluia! Porque disse que vai viver da fé. Isso aí vai viver da fé. Aleluia! Viver da fé é você, aleluia! Trabalhar, fazer a obra, aleluia! Viver, aleluia! Pro Evangelho, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! E Paulo, ele era dessa forma, ele dava exemplo, e ele chegou a falar que ele fazia isso. Sabe para quê? Para servir de exemplo para os outros. Para não envergonhar o Evangelho. Para não ser explorador da fé do povo. E muitos hoje estão fazendo o contrário. Até prega sobre Paulo, mas não segue o exemplo de Paulo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí Paulo, ele foi exemplo, meus irmãos. Aleluia! Para nós, até hoje ele é, né? O padrão. Aleluia! Paulo era um homem. Aleluia! Depois que se converteu, ele se tornou um modelo para os cristãos, né? A ponto dele ter a ousadia. Olha, você vê que Paulo nunca falou para ninguém, ou Pedro, nunca falou para ninguém ser imitador dele. E Pedro é novo Jesus, né? Pedro era quem tinha que ter essa moral de falar, sede meus imitadores. Tiago, que era irmão de Jesus, poderia dizer, me imite, gente, seja meus imitadores. Mas nenhum deles falaram. O apóstolo João, o apóstolo do amor, nunca falou isso. Mas Paulo teve a moral para dizer isso. Aleluia! Paulo, aleluia, falou isso em 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Porque Paulo, ele imitava Jesus por onde ele andava. Aleluia! Paulo, ele sempre levou a sério o exemplo de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo era verdadeiro aonde ele chegava. Aleluia! Paulo não negava a identidade dele de cristão. Aleluia! A ponto foi por causa de Paulo que nós, a igreja, passamos a ser chamados de cristão. Cristão significa os seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros servos de Jesus Cristo, aqueles que anunciam ao Evangelho de Jesus. Aleluia! Que sofre por amor a Cristo. Esse é o cristão, né? Aleluia! E foi por causa de Paulo em Antioquia, né? Que chegaram, a Bíblia diz, foi por causa de Paulo e Barnabé, por ver o exemplo dele, a mensagem dele, a pregação de Paulo, que o assunto dele era Jesus. O assunto de Paulo era sobre a cruz, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o reino do céu, sobre a crucificação de Cristo, sobre a ressurreição, sobre a vida de Jesus. E aí olharam para eles e
e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Aleluia. Aleluia. Você entendeu? Ele deu o exemplo. E depois que ele deu o exemplo para esse povo, ele disse: sejam meus imitadores, conforme o que vocês viram em mim, viram eu fazer, né? Siga o meu exemplo, ou seja, faça o que eu fiz, viva como eu vivi no meio de vocês, anda como eu andei no meio de vocês. Só quem tem moral pode dizer isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí pastores sem moral, que não tem moral para falar esse tipo de coisa. Não tem. Aí sabe o que eles falam? Não siga exemplo de homem. É lógico que o dele é uma desgraça, o dele é uma tragédia. Entendeu? Ainda bem que ele não teve ensino os irmãos a não seguir ele, porque senão é um fracasso. Aleluia! Mas a Bíblia diz sim que nós devemos seguir exemplo dos homens, mas de homens santos, homens fiéis, homens obedientes, homens tementes a Deus. Hebreus capítulo 13 diz que nós temos que observar a conduta de pastores, de pregadores, de obreiros. Aleluia! E ver qual é os que são honestos, verdadeiros, fiéis a Deus, tementes, e seguir o exemplo deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora eu vou ler o versículo seguinte de Filipenses. Olha porque que Paulo disse: sejam meus imitadores. Aleluia! Irmãos, e tenham cuidado segundo o exemplo que temos em nós, pelo que assim, aleluia, pelos que assim andam. Aleluia! Olha o verso 18 que ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes eu já disse a vocês, e agora também digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Já pensou? Nem todos que estão na igreja, irmãos, são amigos de Jesus. Não, nem todos, né? Foi isso que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Entrará lá. Por quê? Porque somos aqui, ó. Aleluia! Eles estão no nosso meio, mas são inimigos disfarçados, infiltrados, né? Aleluia! E qual é a qualidade deles, pastor? Como descobrir quem são esses homens? Vamos descobrir? Olha aqui o verso 19: cujo fim é a perdição, ou seja, o caminho deles é para a perdição. Está na igreja, mas para se perder depois, porque não se converte. Olha, cujo fim é a perdição, e cujo Deus é o ventre. O Deus deles não é Jesus, é o lucro, é o dinheiro, é a riqueza, é os prazeres. O Deus deles é calculando, é iate, é fazenda, né? É glória da terra. Aleluia! O Deus dele é essas coisas daqui da terra. Aleluia! Continuando, e cuja glória é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Aleluia! E agora? Você descobriu quem são? Lá, aleluia, você conhece algum pastor que tem essa qualidade aqui? Né? Eu conheço muito, né? Aleluia! Olha, cujo Deus é o verde. Ou seja, ele só pensa na barriga dele. Quem quiser ficar latinha, mas ele não pode passar fome. Você divide o dinheiro da sua latinha com ele, porque ele não pode passar fome, mas também não quer trabalhar. Isso para mim é vagabundo. Não é pastor, não é pregador, não é obreiro, né? Aleluia! Porque quem é servo de Deus cumpre o que a palavra de Deus diz. Aquele que não quer trabalhar, coma também, né? Se o cara não quer trabalhar, então fique sem comer. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Aleluia! Agora querer oprimir os irmãos para manter a regalia dele, sendo que ele quer comer até perder os irmãos da quarta ceia para trabalhar para sustentar ele. Aleluia! Isso aí é injustiça, irmãos, né? Isso é injustiça, não é? É injusto você trabalhar
se arrebentar no trabalho para sustentar alguém que dormiu até 1h da tarde? É justo? Não é. Não é, não é. Entendeu? Fuja dessa qualidade de gente. Aleluia! Fuja dessa cambada. Aleluia! Aí Paulo diz: cuja glória deles é para a confusão deles mesmos. Ou seja, o que é que eles gostam? De aplauso, né? Eles gostam de ser aplaudidos, eles gostam de ser, bem adorados até, né? Tem uns que chegam até a dizer: eu não prego igreja pequena, eu só prego para a multidão de 4, 5 mil para cima. Esse aí para mim não é pregador de Jesus, não. Isso aí não é ovelha levantada por Deus, não. Aleluia! Se algum dia foi, já desviou, já virou Saul, né? Já está só com a coroa, mas sem o Deus da glória. Aleluia! Já está só com a couraça, mas a couraça da terra e sem a couraça da justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui que a glória desses homens é para a confusão deles mesmo. Sabe por quê? Jesus falou isso. Olha aqui, muitos desses homens vão chegar na presença de Jesus e vão dizer: Senhor, eu preguei para multidões nas ruas, nas praças, nas igrejas, multidões me ouviram. Jesus diz: muito bem, boa coisa você fez, né? Senhor, eu curei enfermos no teu nome. Jesus diz: tudo bem, o meu nome tem poder, estarei você. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Ele diz: sim, porque o diabo treme quando o meu nome é citado, porque o meu nome é que tem o poder. O meu nome está acima de todo nome, eu sei disso. Senhor, eu comia na tua presença. Aleluia. Aí ele diz: sim, você fez tudo isso aí por causa do meu nome, mas eu não te conheço. Que problema, hein? O cara ia achou que estava acostumado a ser aplaudido aqui na terra, achou que Jesus ia dizer: você é um cara. Aí Jesus vai dizer: eu não te conheço. E aí? De que adiantou os aplausos? De que adiantou a multidão? De que adiantou? Aleluia! De que adiantou toda a glória, irmão, aqui na terra, se não tem nada lá no céu? Aí depois que Jesus diz: eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei lá. Ele vai dizer: sim, porque você não é salvo por ser pregador. Você pregou no meu nome, mas você nunca honrou meu nome. Você nunca glorificou meu nome. Você pegou agora para você, né? Aleluia, você mentia para ganhar aplausos. Aleluia, usava o meu nome. Aleluia, você enganava as pessoas usando o meu nome. Aleluia. Aí Jesus vai dizer: agora se afasta de mim, malditos. Gritando da terra que era abençoado. Tem alguns que dizem que não pode cuspir em qualquer lugar, porque até a saliva dele é abençoada, né? Olha o grau de soberba que chega no homem. Olha o grau de orgulho. É aqui que você percebe que a pessoa está sem Deus. É aqui que você percebe que a pessoa já perdeu. Se teve algum dia comunhão com Deus, já perdeu, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí Paulo diz que é nesse dia que eles vão ser confundidos, porque eles acham que vai ser aplaudido lá no céu. Jesus vai dizer: está vendo aqui, ó, um grande homem que prosperou a minha igreja na terra, ganhou almas, né? Só que vai ser o contrário. Jesus vai dizer: se afasta de mim, você que praticou a iniquidade. Pregava, mas não cumpriu o que pregava. Falava do meu nome, mas não tinha respeito e nem honrava o meu nome. Aleluia! Pregava a minha palavra, mas nunca teve zelo por ela. Aleluia! Não gostava dos aplausos, mas nunca me glorificou. Aleluia! Aleluia! E aí é onde eles vão sair envergonhados. Aleluia! Porque entraram por esse caminho aqui, ó. Tornaram o ventre deles o próprio Deus.
aí, no final, eles serão confundidos. Porque eles vão ver que tudo aquilo não valeu de nada. Porque ele foi bem conhecido aqui na terra, né? Pregou no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, foi conhecido internacionalmente. Mas lá no céu não é conhecido por Jesus. É brincadeira uma coisa dessa? Agora vamos ver quem é exemplo, como é diferente. A palavra diz que numa certa cidade, num certo dia, 7 rapazes viram Paulo expulsando demônio. Aí eles vão expulsar Paulo, vai, nós também. É só o segredo que nós já descobrimos, é só usar o nome de Jesus dele, né? Só que nem falar e saber, né? Aleluia! Por isso que eu falo que tem pessoas que problema. Aí vamos expulsar também, apareceu um cara endemoniado. É o que Deus mandou aquele cara lá. Aleluia! Quando chegou, vamos expulsar, enxertaram o cara e começaram. Eu te desconjuro, essa palavra aqui não é ninguém serve a Deus, né? Eu te desconjuro em nome do Deus de Paulo. Aí o diabo disse na boca daquele homem: Paulo eu conheço, presta atenção. Eu conheço Paulo e conheço o Deus dele, e Satanás conhece mesmo. Tanto Satanás como os demônios conhecem Deus, sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, né? Então eu conheço Paulo e conheço Deus dele, mas vocês quem são? Aí o diabo esperou nem a resposta, já desceu Paulo, espancou, arrebentou os 7, rasgou a roupa, envergonhou, humilhou. Aleluia! Porque eles tentaram usar o nome de Jesus, mas não honravam o nome de Jesus. Aleluia! Agora vamos ver o exemplo de quem prega Jesus e honra Jesus. Aleluia! Lá mesmo na cidade de Filipe, aleluia, Paulo, a certa vez, aleluia, foi para a casa de uma mulher chamada Lídia. E quando chegou lá, Paulo achou um lugar. E todo dia Paulo ia orar, e voltava e orava, e diz a palavra que todo dia aparecia uma multidão, e no meio da multidão uma jovem. Aquela jovem vinha, aleluia, era usada pelos magistrados, aleluia, para adivinhar a vida das pessoas e dar lucro para eles. Mas a palavra diz que ela vinha atrás de Paulo e falava até coisa bonita: esses homens que nos pregam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo poderia bater no peito e dizer: tá vendo? Até os ricos reconhecem que eu sou homem de Deus, né? Ficar soberbo. E Paulo ouvia aquilo e foi irritando Paulo. E Paulo tinha discernimento. Paulo tinha discernimento, ele sabia que aquilo não vinha de Deus. E Paulo estudou aquilo por várias vezes. Mas teve um dia que Paulo estava mais cheio do que nunca. Aleluia! E quando Paulo foi para o lugar da oração, aí lá veio a multidão e a jovem falando as mesmas palavras. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo naquela hora se irou. Ele ficou indignado por ver o diabo enganando as pessoas. Aleluia! E Paulo naquele momento virou para ela, aleluia, e disse: demônio, Satanás, sai dessa jovem, e não
mas nos torna alegre pela glória dele. Aleluia! E ali Paulo viu que o resultado de seguir o exemplo de Jesus, né, é mais compensador do que o sofrimento que nós passamos. Aleluia! E ali começou a igreja de Filipos. Por isso que Paulo disse: gente, aleluia, sejam vocês também meus imitadores, assim conforme vocês viram eu andar no meio de vocês, andem vocês também, porque eu já falei para vocês sobre os falsos. Então fuja deles, né? Aleluia! E sejam vocês imitadores dele, aleluia, e dos demais que andam comigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ser homem de Deus, irmão, é ser reconhecido na terra e lá no céu. Aleluia! E quem é o homem de Deus de verdade nunca pega a glória para você. Ele dá sempre a glória para Deus. Por que tem muitos pregadores não pregam mais a verdade? Não prega mais contra o pecado, não prega mais contra o mundanismo, não prega mais contra a idolatria, porque os líderes deles são idólatras, né? Aleluia, nós vemos aí pastores, líderes de ministério, né, fazendo estátua dele por dentro da igreja. Isso é falso profeta, isso é louco, né? Isso é pessoas desviadas que perderam a comunhão com Deus, está querendo a glória de Deus para eles. Um outro saiu daqui, vai lá em Roma chamar o Papa de santo, né? Aleluia, só se for Satanás. Aleluia, porque santo não é idólatra, não adora imagem de escultura. Santo adora a Deus, ele é Espírito e verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós já vemos a atitude desses homens. É buscar glória para si, né? É ser, aleluia, cuidar do ventre deles. É tornar a barriga deles, o ventre deles, o próprio Deus deles. Tudo que eles fazem é em prol do estômago, é em prol do ventre dele, é em prol da própria glória dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ser, aleluia, pessoas exemplares, seguindo o modelo de Jesus. Amém? Aleluia. Ficou muita coisa aqui, irmão. Eu nem pensei que aleluia, tem muita referência. Os profetas que foram o exemplo que eu ia falar aqui, mas não deu tempo. Nós falamos depois, né? Vamos falar que eu ia trazer para o nosso meio, né? Nós temos exemplos também para os crentes novos que chegam na igreja. Os mais velhos são um exemplo do novo. É ou não é? Está sempre alguma vergonha. A pessoa se converte com 2 meses, ele já está escandalizado, porque o exemplo de quem já estava na igreja é pior do que o tempo que chegou. Aí a pessoa fica decepcionada. Aleluia! Mas outro dia nós continuamos, amém? Devemos ser exemplo para o mundo também. Aleluia! Que muitos não estão querendo ser, está pegando exemplo para o mundo e para si, né? O mundo lança uma moda maligna lá, a igreja já se enche disso, né? E o cego que está no altar recebe, irmãos, é uma bênção abençoada. Isso é maldição. Aleluia! Isso é destruição para o evangelho. Aleluia! Porque a igreja santa, aleluia, nós vemos as igrejas que hoje a mudama já foram igrejas de doutrina no passado, e nós vamos ver a história delas no passado, comparamos com ela hoje, nós vamos ver que hoje está uma igreja derrotada, fracassada, aleluia, e naquela época era uma igreja vitoriosa. A pessoa entrava pela porta do templo e era transformado, liberto, restaurado. O homossexual entrava e virava homem. Hoje ele continua a mesma miséria que chegou. Aleluia! Isso não é evangelho. Evangelho verdadeiro transforma, converte, restaura. Aleluia! Muda o homem, assim como mudou Paulo. E mudou a minha vida, mudou a sua. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos fugir dessa laia de gente, dessas pessoas, e vamos seguir o exemplo de Jesus, seguir o exemplo de Paulo. Paulo disse, observa Romanos 16, não falha a memória. Ele disse, observa aí no meio de vocês aqueles que não andam conforme a doutrina de Jesus, e se afasta deles, fique longe deles. Aleluia, porque eles são amantes de si mesmos.
a nós e venceram. E foram homens santos, separados, diferentes, deram um exemplo, mesmo sem conhecer Jesus, né? Em pessoa, mas só tinha a presença gloriosa dele na vida e conseguiram vencer. Amém? Deus abençoe e as palmas exaltam o Senhor Jesus. Recebe o nosso pastor com as palmas. Aleluia. Maravilhoso, né? Palavra de Deus sempre é boa, né? É especial. É isso. A igreja tem muito no mundo, mas que nem sempre são poucas as igrejas estão dando sempre. Então vamos agradecer a Deus que nós temos uma igreja boa para congregar, tem uma igreja que tem palavra, tem tudo. E vamos pedir a Deus que mande pessoas para se unir conosco. Pessoas que estão decepcionadas em outro ministério porque está sendo honrado, porque não pode mais pregar a verdade, né? O Belém mesmo, outras igrejas aí, muitos pregadores antigos não pregam mais porque os caras não deixam mais de pregar, porque eles têm verdade e a verdade não pode ser mais pregada nesses ministérios. A partir da hora que um virou idólatra, fez a sua própria imagem, o presidente do ministério faz a própria imagem dele dizer, só fica parado. Quem não tem o céu mesmo, porque ele já foi uma desfeita contra o reino de Deus. Como é que o cara vira um idólatra vai parar do céu? Nem ele nem o seguidor. Então escrito, tem gente que diz assim, não, mas eu estou lá, mas Deus não vai cobrar, ele vai cobrar você 2 vezes, mas quem que está lá? Porque Jesus falou bem claro que os fariseus ensinavam os seus seguidores. E aquele seguidor dos fariseus é reto de fé 2 vezes mais do que o próprio fariseu. Então, tem pessoas que estão na igreja errada, em lugar errado, e dizendo que vai ser salvo e a culpa é a pessoa sim, você é reto de fé 2 vezes mais do que o seu pastor, do que o que está lá na frente do trabalho. Então, nós temos que ter entendimento para poder se salvar, senão não perder. Amém? Então, vamos falar a Deus, vamos agradecer a Deus que ainda tem igreja no mundo que quer fazer isso com a verdade. Vamos pedir a Deus e vamos os verdadeiros se unir com os verdadeiros para a vitória chegando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos nessa noite por a tua palavra, pelo seu poder, a sua graça, meu Deus, o poder de graça. Nós vamos ao Senhor no nome de Deus, amado Jesus Cristo, que nos conduz nós para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Pelo amor de Deus.